Algumas vezes chega a mim algumas perguntas, pessoas que estão passando por alguma questão com os filhos pequenos. Isso também acontecia muito quando eu trabalhava na terapia com psicomotricidade com as crianças. Mas na constelação também chega, né? É, em geral, o pai, a mãe, trazendo essa dificuldade, essa questão. Meu filho é agressivo, meu filho é violento, e ele só tem 2 aninhos, 3 aninhos, e a escola está reclamando porque tem esse comportamento. Acho que a primeira coisa é entender que há uma diferença entre violência e agressividade. A agressividade é algo necessário ao ser humano. A agressividade é uma atitude que faz mover, que faz deslocar. Sem agressividade, a pessoa, o sujeito, a criança fica sem ação ou com baixa ação. Então a agressividade ela tem esse potencial, ela tem essa, esse benefício, ela traz coisas boas. Quando isso se torna violência, ou quando a expressão é violência, aí sim estamos olhando para alguma coisa que poderíamos chamar de distúrbio. Ainda assim é preciso olhar para isso com cuidado, para não previamente definir alguém, especialmente uma criança, como um problema. E olhar o que essa violência está querendo anunciar. E provavelmente há um anúncio sistêmico, ou um pedido, ou uma denúncia sistêmica ali naquela expressão de violência. Eu vou trazer um exemplo que eu vivi, né? Há muito, muito tempo atrás. Eu acompanhei, não como constelador, mas como terapeuta, um menino. Ah, ele já não era tão pequeno, mas não era um adolescente ainda. E ele tinha já definido pelas escolas a, a um diagnóstico de que ele não tinha jeito, que ele provavelmente se tornaria um marginal. E ele veio fazer uma terapia comigo, já tendo sido expulso de 2 escolas. Né? E quando eu comecei a trabalhar com essa criança, esse garoto, foi fácil e rápido perceber que o que faltava nele era afeto. Ele tinha, na verdade, não um distúrbio de violência, mas um distúrbio de afeto, ausência de afeto. E essa expressão violenta denunciava isso. Né? Ele também era agredido, muitas vezes. Então, olhar para isso, num contexto sistêmico, e tirar dessa criança a, a, o peso de carregar essa denúncia ou essa expressão, é olhar para o sistema como um todo. Assim, de onde está faltando? Né? Então, de repente, você olha para a mãe que fala depois de um trabalho, assim, eu tenho de fato muita dificuldade de abraçá-lo. Eu não consigo. Tem algo que vem de mim. E em vez de é, acusar essa mãe, cara, vamos falar sobre isso. Vamos olhar isso, de onde vem isso. E se você olhar isso atrás, também ela sofreu e criou um bloqueio interno que não conseguia abraçar o próprio filho.
Sem falar também das relações com o pai, né, que também tinha questões. Então, eu falo isso para a gente desmistificar a tendência de definir tudo como um padrão, que é o que muitas vezes o diagnóstico faz. O diagnóstico ele tem uma função sensacional e necessária, que é abrir e não conter. Abrir a percepção para uma determinada situação, para que essa pessoa finalmente possa se entender, né? E se isso for junto de um diagnóstico sistêmico, aí todos podem olhar aquela situação que está acontecendo com um e abrir o campo de visão, né? E todos podem olhar, por exemplo, para alguém que, é, que era violento dentro desse sistema, que era agressivo, que talvez tenha sido até um criminoso, quem sabe até um assassino, e que por isso foi excluído, por vergonha, né, desse sistema, e tem alguém ali, uma criança, trazendo essa informação. Então, essa é uma das possibilidades sistêmicas de entender a violência quando ela se expressa, por exemplo, através de uma criança, e o convite que isso faz para que todos olhem para aquela pessoa que foi excluída.